E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é Caio Malheiros, eu sou professor da ETEC e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de Flutter e Firebase, beleza? Bom, pessoal, nas nossas duas últimas aulas, eu já mostrei para vocês como que funciona a ferramenta, né? Então, como que faz para você criar um projeto lá utilizando a plataforma Firebase. Falamos sobre os recursos, falamos sobre os custos, né? Como faz para você criar uma conta. E na outra aula, pessoal, eu mostrei para vocês como que a gente faz para criar um projeto no Android Studio e vincular e se conectar a esse projeto a um banco de dados que nós criamos na plataforma Firebase, beleza? Então, mostrei já como a gente faz esse processo. Na aula de hoje, pessoal, eu vou dar uma breve introdução de como que o Firebase armazena os dados no banco de dados dele, beleza? Então vamos lá. Essa parte aqui a gente já viu, beleza? Quando a gente utiliza, já vimos também alguns recursos, já falamos como que você faz para você utilizar, as plataformas que o Firebase ele é compatível, falamos também dos preços, como utilizar, e agora a gente vai falar sobre a parte de armazenamento de dados do banco de dados do Firebase, beleza? Então vamos lá. Para começar, pessoal, o banco de dados do Firebase, ele é, na verdade, do tipo banco NoSQL. Ou seja, a estrutura de banco de dados que a gente utiliza no Firebase não é aquela velha e boa estrutura relacional que a gente aprendeu aí, que a gente já está acostumado a trabalhar nas disciplinas de banco de dados, beleza? O que isso quer dizer, pessoal? Que ao contrário de um banco de dados SQL, um banco de dados relacional, o banco de dados NoSQL não existe o que nós chamamos de tabelas, certo? Para armazenar os dados, e também não existe aquelas linhas, as famosas tuplas, onde a gente armazena os registros, né, dentro de uma tabela. Então ele funciona, pessoal, um pouquinho diferente, que no começo pode ser um pouco confuso, mas conforme você vai avançando e vai estudando, você vai ficando mais fácil esses conceitos, beleza? É legal que, o estranho, pessoal, é que vai contra os bancos de dados no SQL, aparentemente eles vão contra tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Onde não é permitido duplicar dados, aqui você precisa de duplicar. Então a parte não de integridade, mas de consistência dos dados é trabalhada um pouco diferente. Então, assim, existe pontos positivos e pontos negativos. Vale lembrar que eu também não sou especialista também nessa parte de NoSQL. Eu recomendo depois, pessoal, vocês consultarem o professor especialista em banco de dados, que dá a matéria de banco de dados 3, para de repente, se ele tiver algum tutorial, algum material extra, para passar para vocês, beleza? Então vamos lá. A princípio, pessoal, como que os dados são armazenados, então, em um banco de dados NoSQL? Eles são armazenados em espécies de documentos, beleza? Então, os dados eles ficam armazenados no que nós chamamos de documentos, e esses documentos ficam armazenados em coleções. Eu coloquei algumas figuras aqui, que eu acho que para começar vai ficar fácil da gente entender. Beleza, então olha que interessante, pessoal. Deixa eu passar aqui, ó. Então, deixa eu passar primeiro para esse slide e depois a gente volta. Então, imagina que a gente vai fazer um aplicativo onde a gente vai cadastrar produtos, certo? A gente vai fazer o cadastro de vários produtos. Deste produto a gente vai armazenar o preço, o nome, o preço e se ele está ativo ou não no nosso banco de dados. E esses dados devem ficar armazenados no Firebase, beleza? Então, qual seria a estrutura que a gente vai utilizar para armazenar esses dados? Para começar, pessoal, nós teríamos aqui o que nós chamamos de coleção produtos, beleza? Então, eu vou ter uma estrutura que eu vou chamar de coleção, certo? E essa estrutura, chamada de coleção, eu vou armazenar os meus produtos, né? Produto 1,
produto 2, produto 3. Então, imagina lá, caneta, bolacha, Coca-Cola, sei lá, teclado, mouse. Então, todos esses produtos que são armazenados dentro de uma coleção, nós chamamos de documentos, beleza? Então, é por isso que a gente armazena documentos dentro de coleções, tranquilo? E dentro de cada documento, eu tenho as informações, certo? Os dados de cada produto. Tranquilo? Então, parece difícil, mas depois que você vai avançando, você vai estudando, pessoal, fica mais fácil. Então, olha que interessante aqui, ó. Eu tirei um print aqui, ó. Tirei 2 prints aqui. Uma de uma tabela normal, que a gente já está acostumado, uma tabela relacional, certo? E como que essa tabela fica armazenada no padrão NoSQL. Então imagina aqui, pessoal, que nós temos aqui a nossa tabela de produto. Nessa tabela de produto eu tenho o código, eu tenho o campo nome, tenho o campo preco e tenho um campo ativo, beleza? No campo código ele recebe um int, no campo nome ele recebe um varchar, o campo preco ele recebe um double e no campo ativo ele recebe um booleano, que ele vai receber verdadeiro ou falso. Tá, olha que interessante, se a gente fosse fazer, pessoal, a comparação bem assim, por cima, digamos assim, as coleções é o que nós chamamos de tabela, certo? Então aqui a tabela produto, na verdade, nós vamos ter lá no nosso Firebase uma coleção chamada produtos, beleza? E esses dados aqui, as minhas linhas que estão armazenadas em uma tabela, esses valores, as tuplas, né, as famosas tuplas, né, esses valores aqui nada mais são do que documentos. Tranquilo? Então, por exemplo, eu tenho um documento aqui, ó, que é o documento 001, aonde eu tenho esses dados aqui armazenados, né? Ó, eu tenho aqui como ativo o campo ativo true, eu tenho aqui como campo nome caneta Bic e como preco, né, eu tenho 498. Então, esses valores aqui, esses campos que a gente chama, eles ficam armazenados dentro dos nossos documentos, beleza? Então, para cada produto que eu tenho no meu banco de dados, eu poderia criar um documento, beleza? Tá, e como que os dados ficam armazenados dentro dos documentos? Eles ficam armazenados, pessoal, numa estrutura parecida com a estrutura JSON, beleza? Aonde é um arquivo parecido com o JavaScript, aonde eu tenho sempre um campo chave e um campo valor. Então, por exemplo, aqui dentro desse documento, eu falo que eu tenho o campo nome, certo? Tem a chave nome com o conteúdo caneta. Então, eu tenho aqui a chave preco com o valor 2.22. Eu tenho aqui a chave ativo com o valor true. Legal? E aqui dentro desses carinhas aqui, eu tenho aqui também o meu código, né? Que no caso aqui é 001, não 1, né? Eu mudei, aqui tá errado, só que teria que ser 001, que vai representar esta estrutura aqui. E é interessante, pessoal, que em bancos NoSQL você pode, é muito maluco, né? Ó, você pode adicionar mais campos a um determinado registro. Então, por exemplo, imagina que eu quero criar aqui mais um documento que vai ser o produto 2, e no produto 2 eu quero adicionar um campo a mais aqui de quantidade em estoque, por exemplo. Se você fosse trabalhar com um banco de dados relacional, você teria uma dor de cabeça, né? A hora que você adicionasse um campo na sua entidade, na sua tabela produto, automaticamente o campo quantidade em estoque deverá ser atribuído em todos os registros, né? E nos registros que não foi definido, geralmente ele coloca o valor padrão null, né? Nos bancos NoSQL não precisa, pessoal. No banco NoSQL eu posso determinar que somente um documento vai ter determinados campos. Então,
É muito interessante e no começo, pessoal, parece bastante complexo, tá? Mas conforme a gente for avançando, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, beleza? Aqui nós temos a estrutura, que nem eu comentei com vocês, então eu tenho produto, os documentos e os valores. E agora, como que eu faço para criar essas coleções e esses documentos lá no meu Firebase? Então você vai acessar, pessoal, os consoles do Firebase, né? Então, lembrando que você precisa acessar o console com a sua conta Google, beleza? Daí eu tenho aqui, não lembro agora se a gente estava utilizando esse ou esse, tá? Agora eu não lembro, mas depois, na próxima aula, na hora que a gente for fazer a parte prática do Android, eu verifico e falo para vocês. Eu vou escolher aqui, esse cadastro produto. Beleza. Nesse cadastro produto, repara que ele como eu já tinha criado alguma coisa dentro do meu Cloudflare Store, que seria o meu banco de dados do meu Firebase, repara que eu tenho aqui esse painel, pessoal, e nesse painel dá até para você tirar, diminuir aqui, e nesse painel aqui você consegue fazer praticamente tudo, né? Você consegue criar uma nova coleção, você consegue adicionar novos documentos, você consegue adicionar novos campos. Então, por exemplo, imagina aqui que eu já tenho aqui produto, tá? Então eu vou criar uma nova coleção, eu vou clicar aqui e vou chamar essa coleção de usuários. Beleza, dá um próximo. Então olha que legal, eu quero criar uma coleção onde vou armazenar dados de um usuário, dos usuários do meu sistema, por exemplo. Aqui, pessoal, ele já tem uma opção para você gerar o código do documento. Esse código do documento é como se fosse uma chave primária, beleza? Você pode deixar a opção para que ele gere automaticamente ou você pode vir aqui e digitar uma chave primária. Lembrando que esse campo não pode ser igual, tá, pessoal? Tem que ser diferente para cada documento, no campus assim, né? Lembrando que aqui, eu já criei aqui uma coleção usuário e agora eu estou adicionando o nosso primeiro documento, que seria o nosso primeiro registro, né? Então, digamos que nesse primeiro registro eu vou adicionar aqui o campo nome. Ele vai ser do tipo string, então repara, eu tenho aqui vários tipos, vou escolher string e vou falar que vai ser Caio Malheiros, beleza? Então eu já defini um campo aqui, vou colocar outro e agora eu vou colocar um campo idade. Esse campo idade vai ser do tipo number e eu vou colocar aqui 33. Beleza, posso adicionar mais um. Vou colocar aqui campo e-mail, vai ser do tipo string. Opa! String, cadê o string? E eu vou colocar o meu e-mail. Lembrando que isso aqui eu posso fazer via código ou eu posso fazer via painel, tá? Vou clicar aqui em salvar e olha que interessante, pessoal. Eu já tenho aqui, uma coleção chamada usuários, que seria como se fosse a nossa tabela. Aqui eu já tenho um documento, que é esse documento 001, com as informações, né, aqui, com os campos, né, e-mail, está registrado o e-mail, a idade, está registrado a idade, e o nome registrado o meu nome, beleza? Então agora imagina que eu quero cadastrar mais uma pessoa. Eu venho aqui em adicionar, vou colocar agora para ele gerar um código automaticamente, que é esse código malucão aqui que ele gerou, tá? E agora eu vou colocar no campo nome, eu vou colocar a Maria, vou adicionar mais um. No campo idade, eu vou colocar 20. No campo e-mail, eu vou colocar maria@gmail. E imagina agora que eu quero adicionar mais um campo para Maria. Adicionar um campo, CPF, vou colocar aqui number e vou colocar qualquer valor aqui, certo? Vou clicar aqui em salvar e olha que doideira, pessoal. Aqui você já começa a ficar meio confuso, né? Dentro da coleção usuários, eu tenho dois documentos. No primeiro documento, eu tenho esses campos com esses valores. Neste documento aqui com esse nome, esse número maluco aqui, que seria a minha identificação, eu tenho essas informações com um campo adicional chamado CPF. Então repara, pessoal, que isso aqui só é permitido
porque o banco que a gente está, a estrutura, o conceito do banco no SQL, ele é um pouco diferente dos bancos relacionais. Isso aqui você não iria conseguir fazer num banco relacional, beleza? Vale lembrar que existem várias soluções no mercado de bancos no SQL. Existe aí um bem famoso chamado MongoDB. Se você quiser, você consegue também procurar aí. E para essa videoaula não ficar longa, pessoal, já está dando 15 minutos. Para essa videoaula não ficar longa, existe, pessoal, um vídeo muito legal, ó, da Alura, com uma explicação sobre o que é um banco, a diferença de um banco SQL e um banco NoSQL. Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo porque, meu, é muito legal. Eles falam de outros detalhes interessantes na comparação de um banco SQL e NoSQL. E conforme a gente for avançando as aulas, pessoal, a gente vai implementando coisas novas, né? Recursos novos. A gente vai aprender a fazer um cadastro, a gente vai aprender a fazer uma consulta, como que a gente faz para fazer consulta nesse banco do Firebase e assim por diante, beleza? Então, por hoje eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Qualquer dúvida, você pode postar aí na parte de comentários ou na plataforma Teams. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui!